A paz e a graça do Senhor Jesus para todos os meus irmãos. Eu quero aqui trazer uma palavra para a nossa vida. Tudo bom com você? Tem uma palavra hoje para nossas vidas que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1. E neste livro aqui, o Senhor nos convida a buscar sabedoria. Você quer ser sábio? Então fique aí até o final e eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Eu vou lendo a palavra e aonde o Senhor ministrar aqui que eu devo parar, eu vou parar para a gente falar um pouquinho sobre Provérbios 1. Vai falar bem assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou parar aqui. Amados irmãos, este livro, como eu já falei, é um livro que vai falar sobre buscar sabedoria. É um convite da sabedoria através de Salomão, sendo usado aqui pelo Senhor, né, através do Espírito do Senhor, para a nossa vida, chamando e nos convidando para que nós venhamos buscar sabedoria. E no versículo 7 está o segredo. O segredo para ter sabedoria é ter temor a Deus. O princípio, o início é ter temor a Deus. E você precisa ter temor a Deus. O que é temor a Deus? Temor a Deus não é ter medo de Deus, é não fazer nada, mas ter temor, ter respeito, ter reverência. Quando você chega num fórum, você sabe que ali tem um juiz. E quando você sabe que ali tem um juiz, você chega com reverência, você chega com cuidado, você sabe que você não pode falar qualquer tipo de palavra, você sabe que você não vai chegar lá com qualquer tipo de roupa, você sabe que lá você vai conversar de uma maneira que você vai respeitar o juiz. Então, Deus é desta maneira. Então, nós temos que ter temor a Deus. Nós temos que ter reverência ao Senhor. Nós temos que ter respeito ao Senhor. Então, Deus ele convida, se você quer ser sábio, se você quer ser inteligente, se você quer ter um entendimento, se você quer alcançar algum grau na sua vida, que você venha ter temor, que você venha ter a humildade, a simplicidade de se humilhar, de se prostrar diante do Senhor, de andar cada dia mais com temor, de o seu falar com as pessoas serem com cuidado. Quando você fica com cuidado com as pessoas, você está tendo temor a Deus. Então, quanto mais você tenta agradar nessa terra, com as suas atitudes, com suas práticas, o Senhor, Deus, ele vai se agradar de você e ele vai derramar na sua vida a sabedoria, ele vai derramar o entendimento, ele vai derramar o conhecimento, mas quando você tiver temor. Então, nesta noite que eu e você possa pedir ao Senhor para ele colocar dentro do nosso coração temor. Amém? Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Outra coisa interessante. Aqui vai falar sobre instrução do pai. Então, que você venha ouvir a instrução do pai. Quem é o pai? Deus. Deus ele sempre está falando com a gente. Deus ele sempre quer que a gente venha ouvir a palavra dele, ouvir os conselhos dele. A segunda coisa, a instrução de teu pai. Se você tem um pai, ouça o seu pai, porque o seu pai sempre ele vai estar te instruindo em coisas que são boas para você. Um pai dificilmente ele vai querer que o seu filho ande no caminho errado. Um pai sempre vai estar ali orientando o filho a andar nos caminhos certos. Então, Deus é desta maneira e tenho certeza que o pai que você tem também, ele quer que você ande assim. Então, ouça o pai, ouça Deus, ouça o seu pai e tenho certeza que você vai ser abençoado. Outra coisa interessante, e não deixes a doutrina de tua mãe. Por que a doutrina? Porque os filhos, eles sempre estão perto mais da doutrina da mãe. Eles sempre estão mais perto da mãe. Então, a mãe é aquela que vai estar sempre ali aconselhando, orientando. Se conserta, menino. Vai fazer isso, menino. Vai, né? Então, a mãe é aquela que pega um pouco mais para incentivar ao filho a andar também com
um comportamento bem dentro da sua casa, que este comportamento bem que ele tiver dentro da sua casa vai se refletir quando ele sair. E a outra mãe é a igreja. A igreja é a outra mãe que nos ensina, nos orienta, nos dá doutrina, para que quando a gente sair das portas da igreja para fora, a gente venha ter um comportamento também abençoado. Então, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. Versículo 9, porque diadema de graça serão a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Tá vendo? Diadema de graça e colares para o teu pescoço. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo, lançará a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, do versículo 10 ao versículo 19, o Senhor está dando um conselho para que a gente não venha andar com certos tipos de pessoa, que a gente não venha andar com pessoas malignas, pessoas que gostam de derramar sangue. Não ande com pessoas assim. Não ande com pessoas que você sabe que são violentas. Não ande com pessoas que você sabe que procura este mundo de sedução, procura ter lucro através de prejudicar outras pessoas. O Senhor está falando assim, que nós não devemos buscar andar com pessoas que querem a vida no fácil, e através dessa vida no fácil, eles são capazes de fazer qualquer coisa, de tirar a vida de outras pessoas e até propriamente a sua vida. O Senhor aqui ele vai falar assim, desvia o teu pé dessas pessoas. Se você vê que tem pessoas que são más, se você vê que tem pessoas que são violentas, se você vê que tem pessoas que têm conselhos malignos, fuja, corra, se desvia do mal. A palavra quer dizer isso, que nós viemos desviar, em nome de Jesus, desses tipos de pessoa, para que nós não viemos cair nessa própria armadilha. Então, olhe bem as amizades que você anda, olha bem os caminhos, os lugares que você anda. Então, tem hora que você tem que colocar aí um freio e andar no caminho do Senhor. Vamos lá? Versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clamam às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo aperto e angústia. Aqui a palavra do Senhor ela vai nos alertar, amados, que nós devemos buscar pela palavra de Deus, para que nós venhamos nos converter. E quando você se converter é você ter uma vida transformada. Se converter era que você antes roubava, mas agora você não rouba mais. Se converter é quando você
tem uma mudança na sua vida. Você viveu uma vida de engano, mas agora você não vive mais. Se converter é quando você ouve a palavra de Deus e a partir de agora você quer andar nos caminhos do Senhor, você quer andar ouvindo a palavra de Deus, você quer andar praticando a palavra de Deus. Para quê? Para que você venha receber o Espírito Santo. Mas a palavra aqui também vai falar que Deus ele vai rir de muitos que rejeitaram a palavra dele, de muitos que não ligaram para a palavra dele, de muitos que acordaram de manhã e não quiseram ler a palavra, não buscaram o conhecimento, desprezaram a palavra do Senhor, colocou a palavra do Senhor de canto. Então, o Senhor está falando assim, ó, quanto mais você ouvir a minha palavra, você ler minha palavra, você buscar o interesse, talvez tem pessoas que vão ler e vão entender, e talvez vai ter pessoas que ela não vão entender, mas você pode buscar alguém que pode te orientar e você pode se alimentar da palavra. E com isso, você não vai estar sendo, você não está desprezando a palavra de Deus, mas a palavra que vai falar que aqueles que desprezar a palavra do Senhor vai ter conselhos, e o conselho vai ser o quê? Aperto, angústia, sofrimento, sem saber o que fazer, vai ficar lutando sozinho. E a palavra do Senhor vai falar bem assim, ó, que ainda vai chegar um momento que essas pessoas vão buscar o Senhor e não vão achar. Vai chegar um momento que essas pessoas vão querer uma resposta de Deus e Deus não vai responder. Vai chegar um momento que essas pessoas vão buscar o Senhor até de madrugada, mas não vai achar o Senhor. Por causa de quê? Porque desprezaram o Senhor, quiseram o Senhor só no momento. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que só buscam Deus quando está na hora do aperto. Tem pessoas que só buscam Deus quando está na hora da angústia. Tem pessoas que só buscam Deus na hora que está na tristeza, na dificuldade, na dor. Deus tem propósito, tem vezes com a dor, né, a tristeza, mas Deus ele não quer que a gente venha buscar ele só nos momentos difíceis, não. Deus ele quer que a gente venha buscar ele em todos os momentos. E a palavra do Senhor aqui vai falar bem assim, ó. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, tá vendo? Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Olha o que o Senhor está falando. Então, ao contrário de Jeremias, né, que vai falar bem assim, clama a mim, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Ali o Senhor está incentivando a gente a clamar e ele vai responder. Mas vai chegar um momento que, de tanto a gente não buscar o Senhor, de tanto a gente não clamar o Senhor, de tanto a gente não falar com Deus, vai chegar um momento que a gente vai querer buscar o Senhor. Mas quando a gente for buscar, ele não vai mais responder. Quando a gente for buscar, a gente vai buscar até de madrugada, mas ele não vai achar o Senhor. A gente vai buscar o seu conhecimento, mas não vai achar. A gente vai buscar até as suas repreensões, mas não vai encontrar. Por causa de quê? Porque escolheu viver uma vida dos seus próprios conselhos. Eu faço, eu posso, a minha vida é desse jeito, eu dirijo dessa maneira, eu quero desse jeito. E não buscou os conselhos de Deus. Viveram pelos seus próprios conselhos. E aí estão colhendo os seus próprios frutos. Então a palavra do Senhor vai falar que nós devemos buscar o Senhor para que o Senhor venha estar nos orientando, nos aconselhando, nos dando graça e fazendo com que nós venhamos ter uma vida segura. E no versículo 32 e 33, para fechar, vai falar bem assim, ó, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Mesmo ainda que venha o dia mal, mas se você deu ouvidos ao Senhor, você está ouvindo a palavra de Deus, você está praticando a palavra do Senhor, você vai habitar em segurança, você vai se descansar. E mesmo em um tempo de coronavírus, você se descansa no Senhor, você se descansa na palavra do Senhor. Por quê? Porque você viveu dias antes sempre buscando o Senhor. Você não desprezou a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que as pessoas que estão mais sofrendo nessa época são as pessoas que desprezaram a palavra de Deus. Quando você despreza a palavra de Deus, você sofre mais. Quando você não ouve a palavra do Senhor, você perece mais. Mas quando você se alimenta da palavra, você busca os conselhos do Senhor, você busca as repreensões do Senhor, você busca cada dia mais a direção de Deus para sua vida, você vai andar em segurança e você vai andar descansando do mal. Mas quem ir pelos seus próprios conselhos, a palavra do Senhor vai falar assim, ó, porque o desvio dos simples os matará, né? Se você se desviar da presença do Senhor, se você não querer ouvir a palavra de Deus, se você rejeita a palavra do Senhor, tem uma consequência. Você vai acabar
até propriamente se matando. E até a sua prosperidade vai ser uma prosperidade de louco. A melhor prosperidade que nós temos que ter é a nossa prosperidade espiritual. E que nesta noite você possa, em nome de Jesus, buscar a sabedoria do Senhor e não desprezar a palavra de Deus. Busque todos os dias ler a palavra de Deus e tenho certeza que você vai ser edificado. Um abraço, Deus abençoe, uma ótima noite abençoada.